Bom dia, gente linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem sou eu hoje? Que grandiosa e gloriosas aventuras terei. Bora hoje falar de corpo. Corpo, saúde. Você já havia avaliado a possibilidade de considerar o corpo na criação da sua realidade? Hello, Daniel. Hello, Dona Cláudia. Bora falar? Bora. Eu vou te fazer uma pergunta. Se o seu corpo fosse o seu sócio majoritário na sua empresa chamada Viva, você estaria falindo o seu corpo com as críticas que você faz? Ou você estaria investindo nele para ele te dar mais lucro? Boa pergunta, não é? É isso que a gente faz. É isso que a gente não considera. A gente não considera o corpo no cômputo da criação da nossa realidade. E mais, a gente trata o corpo como se fosse algo estranho, distante. Sabe assim, alguém que você suporta. Sabe aquele parente que você não gosta muito, mas que você tem que conviver? Fala pra mim, quantos de vocês ainda têm uma relação assim com o corpo? O quanto que você não gosta da sua papada, o quanto que você não gosta das suas rugas, o quanto que você reclama da barriga, da celulite. Hello, hello, hello. A frase que eu fiz para vocês no início da live, que eu vou continuar fazendo é: se o seu corpo fosse o seu sócio majoritário na sua empresa chamada Vida, você estaria falindo ele com as suas críticas ou você estaria investindo nele para ele te dar mais lucro? Fala para mim. Fala para mim. Então assim, que lugar é esse onde você tá se desfazendo do seu sócio majoritário? Luísa, Dona Luísa. Hello, Dona Luísa. Teremos um desfodamento na sexta-feira, Luísa. Como seria você participar? Você já está pronta, preparada, disposta para desconstruir a identidade que você criou para você e que, como reflexo, está vivendo a vida do jeito que ela está vivendo? Então, bora, gente. Bora falar sobre isso. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é assim, ó. A biologia segue a consciência, ok? Então que consciência você tem aqui? Qual é a consciência que você tem? E se ele disser que há uma consciência inata no corpo, o corpo tem uma sabedoria inata, a gente que atropela tudo e a gente que se desfaz completamente. Eu, quando comecei a estudar sobre isso, eu fiquei realmente bem confusa e surpresa ao descobrir que eu era eu e meu corpo era o meu corpo, sabe? Duas entidades ou dois entes separados. Você sabia disso? Responde aí pra mim. Quem aí na live ainda não sabe que o corpo é o corpo e você é você? Bora! Quantos de vocês ainda estão no espaço de acreditar que você... E é louco, porque se você e o corpo é a mesma coisa, que lugar é esse onde eu trago o corpo desse jeito? Gratidão, beija-flor. Ih, tá bem verdinho esse... Olha o meu chá. O meu chá é pra combinar com o jardim. Hello, 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 hello. Então eu fiz uma pergunta e eu faço de novo pra vocês. Se seu corpo fosse seu sócio majoritário na sua empresa chamada Vida, você estaria falindo ele com as críticas que você faz? Ou você estaria investindo nele para ele te dar mais lucro? Ok? Então bora lá. O quão mais conectada você pode estar com o seu corpo. E gente, mais uma vez, se a minha realidade é criada a partir daquilo que eu penso, das minhas projeções, o que eu estou projetando aqui no meu corpo? E isso é terrível. Terrível. Então bora, gente, bora. Aproveita que essa live é pra gente ter mais consciência, pra você. Essa live aqui não é pra você vir e falar assim, peraí, qual é a consciência que tá aqui disponível pra mim? Ok? Qual é a consciência que tá aqui disponível pra você? E a gente vai falar sobre corpo e saúde. Adorei dia de bênçãos, que hoje pode ser um dia de muitas bênçãos. E sempre é. Ok? Então, hello, todo mundo vai entrando. Gente, vai entrando, vai dando seu like, dizendo o seu nome, de onde você tá falando. Pega o aviãozinho e manda o aviãozinho
pro seu pai, pra sua mãe. Patrícia, meu pai tá no céu. Manda! Quem disse que você não pode mandar um avião pro céu? Manda! Na verdade, os aviões estão no céu, ok? Então, bora! Bora que a gente vai falar sobre corpo. E mais, a gente vai falar sobre corpo e o quanto que você pode usar o corpo na criação da sua realidade, ok? O quanto que você vai usar o corpo como um aliado. E é uma coisa que a gente não está fazendo, usando o corpo como um aliado. Que coisa, hein, Vera? Receba meu abraço. Com certeza seu pai também. Então bora lá, gente. Escreve aí. Eu escolho criar o meu corpo como aliado. Bora, bora. Gente, o corpo não é tão bonitinho, né? E se disser que a forma da água tem esse formato aqui, olha. Olha que lindo. Quer dizer, uma água equilibrada, harmonizada. E é isso que a gente quer que as nossas águas internas tenham, ok? Yes, eu escolho criar meu corpo como aliado. Bora, é isso mesmo. Ok? Então é assim, gente. O corpo não é somente um acessório da consciência. O quanto que o corpo é um veículo da manifestação. E a gente não tem essa clareza. Então, quanta clareza mais você pode ter sobre o seu corpo? E se o corpo ser seu aliado na sua criação, na criação da sua realidade. Ok, maravilha. Bora, eu escolho criar meu corpo como um aliado. Então, em todos os lugares onde o seu corpo foi seu pior inimigo, ou seu corpo tem sido seu pior inimigo, destrói, descria. Ok? Vamos lá, gente. Porque é assim, ó. Sem a permissão do corpo, a realidade não se solidifica. Percebe? Vamos ver o que ele escreveu aqui. Agora quero ver o que ele escreveu aqui. Então, bora. Bora. Então, sejam vocês muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre corpo, saúde e o quanto que o corpo pode ser o nosso aliado na criação da nossa realidade. É assim, ó. A biologia segue a consciência. E mais, eu fiz uma pergunta e volto a fazer. E é bom escrever aí. Anote essa pergunta. Se meu corpo fosse meu sócio majoritário na minha empresa chamada Vida, eu estaria falindo ele com as críticas que eu faço? Ou eu estaria investindo nele para ele me dar mais lucro? Hein? Fala pra mim. O que você tem feito? Gratidão, sol. Eu também tô amando meu jardim. A ideia é cada vez esse jardim ficar mais lindo e mais lindo. Ok? E eu sempre falo pra vocês, pra essa live ficar mais dinâmica, traga a sua questão. Traga a sua questão. Qual a questão que você tem com o seu corpo? Há alguma questão com o corpo? Há alguma questão? Você percebe seu corpo como errado? Tem uma dificuldade de se relacionar com o corpo? Que é assim, o quanto da doença no seu corpo são as projeções que você faz. E assim, o quanto que o que você vê no seu corpo... Olha só. O quanto que o que você vê no seu corpo são as projeções das mentiras que você se conta. Não é isso? O quanto que a forma como você vê... Fala pra mim. O que você vê, obviamente, o que você vê no espelho, né? Então, tudo que você vê no seu corpo são as projeções que você faz a partir das mentiras que você se conta. Vamos lá, gente. Assim, ó. Como seria eu consertar o meu batom? Bora! Ok.
E é assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu passei a minha vida inteira dizendo que o meu corpo era feio. Eu passei a minha vida inteira me dizendo que eu era feia. Eu me olhava no espelho e eu me via feia. Eu me via velha. Eu não gostava. Eu tinha uma rejeição absurda à minha aparência. Eu passei a vida inteira assim. Eu rejeitava tirar fotos. Eu nunca ficava confortável quando alguém ia tirar uma foto de mim. Sabe? Era uma coisa assim que... E olha que loucura. Eu me via feia. É muito interessante isso, porque eu me via feia. Eu achava que nenhum homem olhava pra mim. Eu achava que eu não era interessante. E eu achava que eu era doente. Tudo bem. Eu sempre fui um tanto quanto hipocondríaca. E o quanto que eu criava aquilo pra mim. A partir do momento que eu mudei o meu olhar, a partir do momento que eu estabeleci que eu não iria mais tratar o meu corpo como capacho, que eu não teria o meu corpo como meu pior inimigo, tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, ó, quando eu mudei a minha crença, a biologia acompanhou. É o que eu falei pra vocês. A biologia acompanha a consciência. Então, que lugar é esse onde eu não tô permitindo mudar ou ter uma consciência diferente? Que lugar é esse onde eu não tô escolhendo perceber meu corpo de outro lugar? Que lugar é esse onde eu escolho ter... Que lugar é esse onde eu escolho me ver como eu me vejo? E aí você pode falar, eu não me sinto muito seguro. Eu não me sinto tão seguro. Eu me sinto com a perna fina. Na verdade, com os homens, assim, os homens têm questões com certas partes do corpo. Yes! Hello, Dona Grace Borges. Há quanto tempo, Dona Grace? Dona Grace, a gente está fazendo uma live aqui falando sobre o corpo. O quanto que o corpo é um grande aliado ou pode ser o nosso pior inimigo. Se a gente se colocar assim. Fale pelos outros homens. Patrícia, o meu tem 25 centímetros. E o que eu falei pra vocês, eu vou falar agora. Vamos lá. Se o corpo fosse seu sócio majoritário na sua empresa chamada vida, o quanto que você estaria falindo com as críticas que você faz, ou você estaria investindo nele para ele te dar mais lucro? E é assim, gente, sem o corpo não tem atualização, solidificação da realidade, ok? Então eu lhe pergunto, qual a sua questão? Qual a sua questão? E o mais louco, que é o que a gente tem trabalhado sempre, é assim, ó. Qual a identidade que eu criei aqui? Eu criei uma identidade pro meu corpo. E eu lhe pergunto, qual foi a identidade que você criou pro seu corpo? E o quanto que isso tá forte? E assim, eu sou assim. Eu falei pra vocês, eu dei uma classe numa cidade e uma das alunas era belíssima, belíssima. Era uma cidade do sul. E a moça era loura, nossa, alta, com aquela pele de pêssego, com uns olhos assim azuis, sabe, com aqueles dentes assim alvos, sabe assim, com aqueles lábios. A menina era linda, 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 linda. A Grace tava na sala. A Grace estava nesse curso. Não, mas a Grace estava nesse curso quando a menina já veio transformada, tá? A Grace veio para esse curso quando a menina já havia sido transformada. Eu acho que é essa mesmo. E o que acontece? Não, eu acho que eram duas pessoas, agora não tô me lembrando. São várias mulheres que sempre aparecem nos cursos e elas se acham assim, feias. Eu sou feia, eu sou... Mas você fala, mas menina, você é a coisa mais linda desse mundo. E a pessoa fala, eu sou feia, eu me vejo feia. Imagina, ela era linda, 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 mas ela passou a vida inteira se vendo como feia, 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 feia. E não adianta você falar pra pessoa, você é linda. Não. A menos que você mude a percepção que você tem de você. A menos que você desconstrua a percepção que você tem de você. Nada muda.
sabe? Nada muda. E é louco isso. Então, eu faço aqui. Qual a percepção que você faz do seu corpo? E daí a gente já começa... É assim, ó. Lembra que eu falei pra você? A realidade é só um reflexo de quem você é. Por conseguinte, a realidade é um reflexo da sua identidade. Ok? Considerando isso, o seu corpo faz parte da construção da sua identidade. Então seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito bem-vindo. Então, lindos seres do meu coração. Percebe? Então, a menos que você mude a forma como você se vê, nada vai mudar. E é muito louco porque o corpo é a solidificação. Você vai falar, mas Patrícia, não tem como. Não tem como. Eu conversei com uma pessoa outro dia, a pessoa falou assim, não tem como brigar com os fatos. Eu sou assim. Eu sou baixo, feio, gordo e careca. E eu falei pra pessoa, você pode parar de falar que você é baixo, feio, gordo e careca? E a pessoa falou pra mim, mas eu sou assim? Contra fatos, não há argumentos? Eu falei, ok. Aí a pessoa ainda por cima falou assim, isso não me incomoda. Eu falei assim, o quanto que isso incomoda assim? Você tá o tempo inteiro dizendo isso. E mais, você fala que tudo ao seu redor é lindo, é só você não se olhar ao espelho. Eu falei, ok. E o quanto que isso lhe incomoda? Porque se isso não lhe incomodasse, você nunca iria trazer isso à tona. Então, bora. E é muito interessante, porque, vamos lá, se alguma parte do seu ser, entra nessa discussão nossa de que você ainda tem alguma consideração sobre alguma parte do seu corpo, algo que ainda, sabe, lhe faz se sentir desconfortável, reduz o seu tamanho, o que acontece? Reduz, por conseguinte, a sua potência também. Bora! Gente, se você tá gostando do que eu tô falando, dê like, dê coraçãozinho, fale pro Instagram. Instagram, bora chamar mais pessoas aqui. Mande um aviãozinho. Então, gente, o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando hoje sobre o corpo. E o quanto que o corpo é fundamental na criação da nossa realidade. Sem o corpo não há atualização de realidade. Sem o corpo não há solidificação, ok? Então, please, tenha consciência. Como é que eu tô tratando o meu corpo? Quanta conexão eu tenho com o meu corpo? O quanto que o meu corpo está presente na criação da minha realidade? E é assim, ó... o quanto que você tá usando o seu corpo... E eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que você tá usando o seu corpo para viver ou para sobreviver? E o quanto que a gente ainda não tá usando esse lindo corpo para criar mais? Bora criar o corpo para usar o corpo para criar mais? Bora. Mas Patrícia, como é que eu faço isso? Desconstruindo todos os entraves que você criou e botou aqui, ok? Gente, e é muito legal porque assim, ó, o quanto que pra vocês o corpo é um boleto caro. Fala pra mim. Você precisa comprar roupa para o corpo, precisa pagar um teto para esse corpo, precisa comprar comida para esse corpo, não é assim? Hello? Gente, maravilha, Vinícius, corpo, bom dia. E aí eu lhe pergunto, qual a sua questão com o seu corpo? Vamos lá. Como seria desconstruir, né, a ideia de que o corpo é um gasto? Olha aí. Ô, Teca, você entrou agora? Gratidão, Vânia. Teca. A Teca disse que o corpo dela é um peso.
Então é assim, ó. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que a gente não considera o corpo na criação. Então a pergunta que eu fiz pra vocês é: se o corpo for, e o corpo é, o meu sócio majoritário na empresa chamada Vida, você estaria falindo ele com as suas críticas ou você está investindo nele para ele te trazer mais lucro? Vera, eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que ser mulher atualmente pode ser uma questão para você? O quanto você está colocando peso em ser mulher? Todas as vezes que mulheres chegam para mim com questões de menopausa, cólica, com questões femininas, eu sempre faço a pergunta: o quanto que ser mulher tá pesando? Ok? Então é assim, gente. Vamos lá. O quanto que, então, o corpo para vocês é um boleto caro mesmo? Como é que você lida com isso? Quando, na verdade, o corpo é um grande receptor. E mais, o corpo se molda a partir daquilo que a gente fala pra ele. Eu falei pra vocês, eu passei a vida inteira falando que eu era feia. Eu era feia, eu era feia, eu era feia, eu era feia. A partir do momento que eu paro de dizer que eu sou feia, a partir do momento que eu falo que eu sou linda, a partir do momento que eu dou espaço pra... Sabe? Gente, há 3 anos atrás eu comecei a malhar, eu fiquei com um abdômen de tanquinho. Vocês lembram dos meus bíceps, tríceps, deltoides e quadríceps e posteriores e tudo mais? Olha que loucura. E eu lembro que lá atrás eu falava assim, gente, mas eu não posso ter esse corpo. Eu olhava para as fotos da Solange Frazão com uma inveja absurda, como se eu nunca pudesse ter esse corpo. Gente, vocês não vão acreditar. Em 3 meses eu criei o corpo. Em 3 meses eu criei o corpo. 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Outro dia alguém... Mas como? Como? Com foco, determinação. Todo dia eu malhava 1h30, 2 horas por dia. Bora lá, eu escolho. Eu fui com garra, com sangue nos olhos. E eu, nossa. E eu olhava no espelho todo dia e falava assim, caramba, olha aqui. Olha aqui. Então bora lá? Então faça a pergunta. O quanto que meu corpo é meu aliado ou o meu corpo é meu pior inimigo? Na verdade, o quanto que eu transformei meu corpo no meu pior inimigo? O quanto que eu tô atribuindo ao meu corpo doenças? Lembra que eu falei pra vocês? O quanto você tá projetando no corpo de vocês. Você tá projetando no corpo de vocês as maiores mentiras que vocês contam sobre vocês. Não é assim? Pois é, é assim, ó. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. E aí eu posso dizer, a Teca falou que o corpo dela... Foi a Teca que falou que o corpo é um peso, né? Mas eu posso dizer pra você, Teca, o corpo é um peso por quê? Porque estão aparecendo sintomas. Sintomas no seu corpo. Tem sintomas aqui. Como é que eu lido com sintomas que se apresentam no meu corpo? Então é assim, ó, que lugar é esse onde vocês definiram que o corpo de vocês é um ralo? Ralo que escoe dinheiro. Para comprar remédio, tem que comprar comida. E não uma fonte de energia para criar mais para você. Tudo que isso representa, destrói, descria. Ok? Percebe então que o que a gente está transformando no nosso corpo? Fala pra mim, o corpo é o quê? O corpo é gordo, o corpo é doente. E mais, é o corpo que é a minha interface com essa realidade. Percebe? É o corpo. E eu não me dei conta de, percebe? É o meu corpo que é a interface. E o que eu tô projetando no meu corpo? É isso que vocês têm que ter noção. Vocês querem ter uma vida maravilhosa, eu quero ter prosperidade, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas espera aí. Como é que é isso daqui? Como é que é o meu corpo?
Como é que eu estou vendo essa interface aqui, que me conecta com essa realidade? Olha que interessante. Ontem vocês disseram, a Simone falou. A Simone participou do último desfodamento. E ela tinha várias questões, ok? Várias questões. E a partir do momento que a gente trabalhou essas questões, eu falei pra ela, ok, bora fazer isso, isso, isso. E aí ela falou, Patrícia, eu agora tô usando batom, vestido. Da última vez que eu a vi, ela tava muito mais feminina. Muito mais feminina. Parecia até que o rosto dela tinha diminuído, sabe? Tinha afinado. Aí você fala assim, cara, o que tem aqui? Então é incrível como é que o corpo, ele acompanha as transformações, sabe? O corpo acompanha, aquilo que a gente falou, a biologia segue a consciência. Bora? Qual é a consciência que tá aí? E tem uma pergunta que é assim também, olha. O quanto que da feiura, da gordura, da pobreza que você vê no seu corpo são as projeções das mentiras dos outros que você comprou como se fossem suas. Ok? Ué, cadê a minha luz? A minha luz. A minha luz. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ah! Peraí que o negócio vai cair. Peraí. Yes. Maravilha. Ah, como pode melhorar isso? Tudo bem. Uma vez eu cunhei um termo chamado ser de luz piscante. O quanto que nós éramos vagalumes, seres de luz piscante. Ora a gente acendia, ora a gente apagava. Lembram disso? Quem me segue desde lá de trás? Desde lá de trás. Ok, peraí. Maravilha, peraí. Deve estar dando alguma maluquice no carregador. Então, gente linda gente linda do meu coração. O corpo, ele é uma antena, ele é um receptor de tudo aquilo que você fala. E mais, o corpo capta. O corpo capta. Sim, luz piscante. O corpo conecta, ele percebe o entorno, ele absorve. O corpo, ele é aqui, mas interessante é o seguinte, que você fala assim, mas Patrícia, como é que funciona isso? A gente capta, a gente vai vivendo. Como é que ela chama, gente? Oh my goodness, eu esqueci o nome dela. Se não me engano, é Laura Peck. Não. Laura Perk. O que é? Oh my goodness. Ela falou sobre os peptídeos. Isso há muito tempo lá atrás. E ela falava que as nossas emoções, elas são impressas no nosso corpo. E elas ficam lá. São os peptídeos que saem carregando essas informações. Ok? Então é assim, ó. A gente absorve aquele bendito ambiente, aparentemente, muitas vezes invisível, né? É como seu pai falava, sua mãe falava, como eles se relacionavam com os corpos deles. E você o quê? Captou aquilo e trouxe aquilo pro seu corpo. E você criou aquilo em você. E aquilo ficou impresso aqui. Aqui. Por isso que é fundamental a gente não só fazer um trabalho de liberar do campo, mas também liberar do corpo. Porque o corpo está impregnado com essa informação. Ok? Então é isso que eu tô falando, que o corpo recebe. Tem um receptor aqui. A gente capta. O corpo simplesmente ele sinaliza para você. E é fundamental a gente ter essa percepção. Ok? Deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui para poder falar com vocês. Bora, tem alguém com alguma
Tem alguém com alguma pergunta específica? Ah, gente, eu esqueci de falar. Peraí, o desfodamento. Deixa eu escrever aqui, ó. O desfodamento. Link na bio. Eu convido cada um de vocês a participar dessa próxima turma, que vai ser incrível. Quanta consciência mais você pode acessar aqui. E o quanto trauma você pode liberar. Quantas mentiras você ainda se conta que estão presas à sua identidade. A minha pergunta é, o quanto mais você pode continuar lapidando a identidade que está aí com você agora? Sim, mas o Sueli, não é só elogiar por elogiar. O quanto que é mudar a sua forma de perceber. É mudar a sua forma de perceber. Gente, vocês foram lá... Gente, olha, eu vou fazer vou pontuar algo aqui. Eu fiz as últimas... Como é que se diz? As últimas postagens. E o seu nome não tá lá. Não tem comentário seu lá. O que você quer para você deixar o seu comentário lá? Ok? Lembra que eu falei? Você tem um contrato aqui. Você recebe conteúdo, recebe consciência e você contribui. E não só comigo, com outras pessoas também. Quando você deixa um comentário lá dizendo, caramba, eu tive essa sacada hoje, sabe? Você tá permitindo que outras pessoas possam também acessar aquilo. Então, tudo bem, você pode dizer, caramba, gostei, nossa, foi legal, mas assim, peraí, eu entendi isso hoje. Abriu um espaço aqui pra mim. Eu tive consciência de onde que o meu medo vem, ok? Eu tive consciência disso. Ou, hoje eu fiz a escolha de participar do desfodamento. Ou participar do desfodamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O quanto tem outras pessoas na mesma situação que você, ou situações piores, e essas pessoas não sabem que elas podem se trabalhar, que algumas vezes é só uma pergunta que vai mudar a vida delas, ok? Então, sim, você pode escrever, você pode comentar, e é uma coisa que eu já falei pra vocês, o quanto que vocês são consumidores passivos de conteúdo, e o quanto que tem uma obesidade aí, obesidade informacional. E o quanto que a gente não tá colocando. E colocar, é falar. Sabe? Falar. Peraí, isso contribuiu pra mim. Se isso contribuiu pra mim, quantas outras pessoas podem receber contribuição disso? Quantas outras? Eu fiz um curso com um professor. E aí apareceu pra mim o patrocinado dele. Eu fui lá e falei, gente, podem comprar sem medo. O curso do cara é foda, o cara é foda, transforma a vida da gente, sabe? Abre, te orienta. Então é isso. Como seria você se posicionar sem medo? Percebe? Olhem pra vocês, de 0 a 10, o quanto que você está se posicionando. Eu estou me posicionando? Eu estou me posicionando? E aí eu posso fazer uma pergunta, o quanto que o corpo é um reflexo disso? O quanto que o corpo é um reflexo disso? Você está se posicionando diante da vida? E o quanto que você está usando o seu corpo para não se posicionar? O quanto você está usando o seu corpo para ficar escondido? E mais, usa o corpo como desculpa para ficar escondido. Quantos de vocês estão usando os corpos de vocês para não criar mais? E mais, é assim, ó, a gente está usando e a gente não está permitindo que o corpo seja contribuição. Então é assim, ó, uma pergunta para você. O que seu corpo sabe sobre criação que você está fingindo não saber? O que seu corpo sabe sobre criação da sua realidade que você está fingindo não saber? Essa é boa, né? E mais, o quanto que seu corpo está trancado?
O quanto que toda a sua potência tá aí trancada. Sabe? O quanto que seu corpo parece um cavalo amarrado. Sabe assim, um cavalo que, pô, podia estar criando um monte de coisa, mas ele foi acostumado a carregar carroça a vida inteira. Então ele foi condicionado a carregar carroça cheia de pedra. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover a carroça e as pedras. E permitir que esse carro... E mais, estimular o cavalo. Vai, cavalo! Corra! Desbrave esses pampas, essas colinas. Então olhe para você. O quanto que você, esse cavalo... O seu corpo, esse cavalo que carrega uma carroça cheia de pedras. Você percebe isso? Então, lindos seres do meu coração, todo erro que você tem feito e atribuído a seu corpo, que impede você de criar uma outra vida, destrói e descria. Bora lá, quem é que tá presente aqui na live? Vamos fazer uma lista de presenças? Vai que ser presente na live pode ganhar um presente. Quem tá aqui? A Vera tá aqui, mas quem? Cléo tá aqui. Quem mais tá aqui? Alguém ficou com vergonha de estar aqui. Quem ficou com vergonha de estar aqui? Tá tudo bem, você não precisa falar. A Mayra linda tá aqui. O Vinícius tá aqui. A Júlia. Ok. Cléo. Maravilha, Sueli, Simone. Eu tô depositando na conta de vocês. A Carol. Eu tô depositando na conta de vocês agora. Quanto? Só receba. Silva. A Naya. Todo mundo abaixando as barreiras, abaixando as barreiras, abaixando. Lu, Sueli, abaixa as barreiras. Wesley, lindo. Abaixa as barreiras, abaixa as barreiras, abaixa as barreiras. E se você puder destruir, descriar tudo que você pensou sobre quem você é. E se você pudesse destruir, descriar todos os limites que você impôs ao seu corpo. Maria Luiz Guimarães. E se você puder. É assim, ó. E se você soubesse que o que está impedindo você de criar a vida que você deseja é a identidade que você construiu pra você. E mais, de 0 a 10, qual a sua disposição de avançar para desconstruir essa identidade? A Sueli, à noite, ela dorme ouvindo meus vídeos. Gratidão, Sueli. Essa pergunta, de 0 a 10, qual a sua disposição para desconstruir a identidade que você criou que está impedindo você de criar a sua realidade? Sim, aprendi contigo no desfodamento. E essa é uma coisa que eu trabalho com identidade. Pois é, o que mais é possível que a gente não considerou. Então é assim, ó. Considerando que a gente está falando de corpo, quantas definições vocês têm de impossível e de... Sabe assim, é impossível mudar isso? É impossível. Impossível. Quantas definições de impossível você está mantendo? Vamos lá.
Quantas definições de impossível? Ah, peraí que... Acabou a bateriazinha do meu negocinho. Ah, que pecado. Ok. Vai, Patrícia, sem luz. Whatever. Vamos ver se assim fica melhor. Se eu tenho mais luz assim. Tenho mais luz assim. Ok. Tenho luz assim também. Vamos lá. Fazer assim, ó. Bora. Pergunta que eu ia fazer pra vocês. Hello, Kelly. Então é assim, ó. Quantas definições de impossível você está usando para manter o seu corpo estranhamente do jeito que você diz que odeia? Olha pra você. Quanta definição? Derrubando todas as barreiras, todas. Sim! Então, gente, olha, pra vocês que não sabem ou há muito tempo não aparecem aí, eu agora tô com um outro programa chamado Desfodamento, ok? O ano passado eu não renovei a minha licença de CF, porque eu estava buscando, na verdade, mais liberdade de atuação. Eu queria usar nas minhas classes tudo que eu sou, tudo que eu já sei, os equipamentos. E foi muito interessante, porque olha como é que são as coisas, né? Eu fiquei temporariamente pensando, e agora? Alguém falou assim, mas e agora? Patrícia, eu quero que você me dê um fundamento. Na verdade, eu tenho até que mandar uma mensagem para essa pessoa que eu não mandei. Enviar mensagem para ela. E ela falou que ela queria um fundamento. Eu falei, mas eu não faço mais fundamentos. E ela disse assim, mas como assim? Você sabe tudo, você sempre fez tudo. Eu falei, sim, mas agora eu não posso lhe dar um certificado. Mas de modo geral eu já não dava certificado antes, porque eu nunca tive prática. Quer dizer, eu acho que dava, né? Não tenho prática de dar, que é uma coisa que a gente aprende no próprio Access. O Access vende cada certificado a $25. Se você quiser, participei do curso tal, para ele mandar um certificado para você, você tinha que pagar, não sei qual o preço que tá agora. $25 para ele me dar um papel que eu participei do curso dele. E aí foi muito interessante que ela falou assim, não, eu só quero o que você sabe fazer, o que você faz. Eu não quero, eu quero a Patrícia. Eu falei, a Patrícia tá aqui. Vai lá, Vinícius. E aí, gente, eu criei o desfodamento. O que é o desfodamento? O princípio é o mesmo. O princípio é permitir que você possa acessar a realidade que você tanto deseja, ok? O desfodamento é para realmente desfoder o que tá fodendo a sua realidade. Ou então, desfodar aquilo que você tá dizendo que é foda. Ô, Vânia, não é que eu saí, eu só não renovei a licença, né? Porque se eu fiquei 10 anos estudando uma técnica, o que acontece? É aquilo que a gente fala, eu me tornei aquilo que eu ensinava. Os conhecimentos todos, eles estão aqui. Não tem como a gente abrir mão, sabe? Não tem. E é muito interessante que você vai vendo aquilo tudo que você foi ouvindo ao longo do tempo. E eu também não saí porque, eu brigo. Uma moça até fez um vídeo dizendo que, finalmente ela acordou. Finalmente ela acordou. Eu falei assim, gente, eu não acordei. Eu nunca estive dormindo dentro da estrutura e dos cursos que eu estava fazendo antes. Eu sempre tive muita consciência de quem era todo mundo ali.
de quem era o Gary, de quem era o Dan, a própria estrutura, que é uma técnica, é uma empresa americana. Eu nunca, porque muitas pessoas, o que acontece? Essas pessoas, elas eram, não sei, eu acho que é um movimento nosso, né? A gente romantiza as coisas. Então a gente acha que, sabe assim, ai, é aquilo, sei lá como é que funciona a mente doida de que a gente deusifica o outro e transforma em guru, em coisa, sei lá, perfeita. E todo mundo é humano, sabe? Todo mundo é humano. Gratidão em deusa. Em deusa. E então eu não tive nunca questão. E mais, é receber aquilo que... Mas chegou um momento que eu falei, peraí, não estava mais leve nem divertido dar as classes do jeito que eu dava. Eu queria falar de outras coisas com vocês. Eu queria falar das minhas descobertas, das multidimensões, sabe? Eu queria levar para vocês como eu levo quando eu uso uma técnica, algo específico meu, então, e aquilo ali, eu queria usar meu equipamento de modulação quântica. E eu falei, tá bom. E aí quando essa menina perguntou, você pode dar um fundamento? Eu falei, ó, fundamento eu não posso dar mais. E aí eu pensei, né, qual é o nome que eu vou dar? E aí foi uma brincadeira. Eu não sei agora como é que surgiu, com quem surgiu. Mas eu falei assim, eu vou fazer o desfodamento. Que tem tudo a ver com a minha irreverência. Tudo a ver com a minha irreverência. Quem me conhece sabe. Alguém falou, mas você não pode usar esse nome. As pessoas que não lhe conhecem vão achar esse nome horroroso. Como assim? Venha fazer um curso chamado Desfodamento. Sim, para desfodar e desfoder. Tudo aquilo que está travando a sua realidade. Olha que legal, sabe? É assim, em todos os lugares onde você não avança o que você quer para você desfodar e desfoder. Tudo aquilo, tudo com limitação. Ok? Então, o desfodamento é uma classe, é um programa. Durante 3 dias você será facilitado, você será trabalhado com todas as ferramentas, na verdade, com tudo aquilo que eu sou, ok? Tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi para liberar você e para tirar você desse lugar de paralisia, medo, estagnação, erro. E assim, ó, tudo que lá atrás fez por mim. Lembra? A primeira vez que eu fiz um programa que era o Fundamento, eu falei assim, olha, eu quero fazer isso por todas as pessoas. Porque como eu falei pra vocês, eu passei a vida inteira me fazendo de errada. A vida inteira tendo dificuldade de me posicionar. Sabe? Me intimidando. Sendo menor. Me fazendo de menor. E é uma coisa que eu vejo. O quanto que você se faz de menor. E considerando que o dia de hoje é corpo, o quanto que você usa o seu corpo para se fazer de menor. Então, em todos os lugares onde você tem usado o seu corpo para se fazer de menor, destrói e descria. Ok? Ou desfoda e desfode. Gostei disso. Desfoda e desfode. Não importa. Desfoda e desfode. A brincadeira é essa. A brincadeira é conduzir você para um lugar onde que você pode abrir mão das mentiras. Ok? Então eu vou continuar fazendo o que eu fiz ao longo dos últimos 10 anos. Trabalhar com vocês. Conduzir você para perceber as mentiras que vocês se contam. Aquilo que a gente falou ontem, o invisível que está impedindo você de avançar. Qual é a mentira que você se conta? É interessante. Teve uma moça que veio para uma classe e na hora que ela falou uma questão... Gente, uma outra coisa, nem tudo é passível de ser falado, tá? Porque muitas vezes alguma coisa que eu posso ver poderia trazer um choque bem grande na sua realidade. Então eu vou trabalhar com os outros elementos, Então, a pessoa tinha uma questão. E o que eu acessei ali? Olha que loucura. O quanto que a pessoa tinha medo de liberdade. Por quê? O que liberdade significava? Liberdade significou para ela, numa outra vida, ela ser morta.
E ela foi morta por ter tido liberdade. Então, o quanto que nessa vida ela se limita. O quanto que nessa vida ela criou uma dependência de outras pessoas. O quanto que nessa vida ela não dá um passo adiante porque ela tem medo. Olha que loucura. Dar um passo adiante significa morrer. Então, e detalhe, quantos de vocês carregam questões parecidas com essa que vocês nem sabem? Nem sabem por quê? Porque não fez a pergunta, não acessou. Então, por isso que alguém fala, mas por que essas classes, então, com a Patrícia transformam tanto? Porque eu faço perguntas, eu me permito, eu acesso. Eu uso as minhas habilidades. E eu escolho desenvolvê-las cada vez mais, para ser cada vez mais contribuição para cada um de vocês. Então, assim, o que tem no campo? Hello, Fernando Ramos. Bora, Fernando. Vai começar um desfodamento na sexta-feira. Agora eu não sei se é sexta ou sábado. Tem que dar uma olhada. Então é assim, ó. Então o desfodamento é um programa para tirar você desse lugar onde você se sente paralisado. O desfodamento é para realmente remover tudo que você transforma como tudo que tá fudendo você nessa vida. E eu lhe pergunto, o que tá fudendo? Quais são as coisas invisíveis que estão fudendo vocês? Boa, né? Quais são as coisas invisíveis? Os traumas, os medos, as culpas. O quê? O quê? E aí que eu entro intervindo. Eu faço então uma intervenção no campo, ok? Usando as ferramentas, usando as minhas habilidades, usando equipamento. Vânia, lembra, Vânia, que você ia fazer... Você não chegou a fazer fundamento, chegou, Vânia? Pelo menos comigo, não. Não sei se você fez fundamento com outra pessoa. Lá atrás você queria fazer um fundamento comigo. Então, lindos seres do meu coração, a brincadeira que a gente está fazendo aqui hoje é fazendo perguntas. Deixa eu ver aqui. Legal o sol batendo aqui. E mais... Quanta permissão você pode dar ao seu corpo para criar uma outra realidade? Se é o meu corpo que vai usufruir de tudo, se é o meu corpo que precisa de comida... Vânia, fiz o global com você e outros chefes, fiz um fundamento online. O fundamento global, Vânia, não é um fundamento que a gente faz para ter aquela transformação. O fundamento global, na estrutura que ele é para trazer mais consciência. Tem ali o Gary e o Dan, mas um fundamento para transformar. É um fundamento onde você precisa de facilitação mesmo. Hello, Eliane. Então, assim, mas a melhor parte do desfodamento eu acredito, inicialmente, quer dizer, a melhor parte, tem várias partes. Tem equipamentos, tem as pessoas, tem a liberdade de fazer um monte de coisa, aprender, porque eu ensino coisas para vocês. Eu ensino para vocês a perceber o campo, fazer leitura de campo, ok? É uma aula introdutória. E mais, eu ensino vocês a mexer nas moléculas. E isso é bem legal. Quem aí, eu vou fazer uma pergunta ao vivo, quem aí que tá usando a mexer nas moléculas? Quem? Mas Patrícia, você pode ensinar isso? Sim. Se é algo que eu aprendi, se é algo que eu carrego, o quão mais divertido pode ser?
Então, sim, você aprende. Eu queria saber se alguém chegou a mexer nas moléculas. Eu não queria falar aqui ao vivo, porque é uma coisa que a gente não fala ao vivo. É mais ou menos um... Como é que a gente vai dizer? A Simone, a Mayra... É assim, o quanto que eu tô criando mais pra mim, o quanto que eu posso criar mais pra mim. A partir do momento que eu uso as técnicas. Então, dentro dessa classe, dentro desse programa, eu ensino pra vocês, ok? Como você... o quanto que você pode trabalhar no campo. Vou fazer aqui assim, ó, porque o sol tá bem no meu rosto, bem no meu rosto. Não é só mandar girar ou afrouxar. Não, gente, não é só isso. Não é só. Não, Wesley, não, querido. Para você aprender isso, você vai pra classe. Sabe? O Wesley, não é algo que a gente libera assim. É uma coisa que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, tá? Alguns conhecimentos, alguns ensinamentos, a pessoa tem que estar pronta, preparada, disposta. E mais, é algo que você dá valor. É algo que eu tenho aprendido. Sim, sim, Wesley, papel e caneta na mão. E deu um comando pra você. Deu um comando pra você. Fazer a inscrição no próximo Desfodamento com Patrícia Gonçalves. O link está na bio. Ô, Vânia, é o Desfodamento. No Desfodamento eu vou ensinar isso pra vocês. Porque assim, ó, a melhor coisa do mundo é trabalhar você, é liberar você, remover suas travas, perceber o que tá e logo em seguida lhe dar ferramentas para você desse lugar expandir a sua realidade. Ok? Olha que fantástico. Então, indo seres do meu coração, é uma coisa que eu falei para vocês. Eu posso dar... É uma coisa que eu já tenho... O que eu percebo? Eu dou conteúdo para vocês desde sempre. Mas é algo que eu havia não ainda batido com vocês, assim, pontualmente, tá? Só o conteúdo não muda. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática o conteúdo que a gente aprendeu. E mais, a gente sofre de uma certa... Não é nem miopia, hipermetropia. Por quê? Porque você tá no olho do furacão. E muitas vezes você tem dificuldade de perceber aquilo que paralisa você. Muitas vezes as pessoas vêm pra mim, pra minha live, dizendo... Patrícia, minha live não, as pessoas vêm pra classe de Desfodamento dizendo... Eu escolho criar mais dinheiro. Patrícia, minha questão é dinheiro. Eu quero ter mais dinheiro. Aí eu olho assim pra pessoa e falo, não, o seu problema não é dinheiro. O problema dela é outra coisa. Patrícia, eu tenho um problema sério de escassez. Aí você olha você no campo da pessoa e fala, não, seu problema não é um problema sério de escassez. Sua questão é outra. E a questão da pessoa é outra. E aí a gente vai trabalhar aquilo. Aquilo possivelmente está embotando todo o campo, levando ela para esse lugar onde ela acha que é escassez. Mas não é. Yes. Então, percebe? É algo que eu já falei na postagem de ontem. Eu vou falar na postagem de hoje. Nada contra conteúdos gratuitos, mas tem um limite, gente. Tem o teto. Tem um teto onde você chega. Por quê? Porque para avançar, precisa de estrutura, precisa de método. Ok? E isso muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer sozinho. Ok. A minha pergunta é, para todos vocês que estão cansados de fazer sozinho, por quanto tempo mais você vai continuar sozinho nesse processo? Ok? Por quanto tempo mais? É isso que a gente tem que ver. Verdade que você tem todo o tempo do mundo? É uma pergunta que eu fiz ontem e eu faço hoje de novo para vocês. Se você continuar onde está, do jeito que está, onde a sua vida estará daqui a um ano? Onde a sua vida estará daqui a um ano? Ok? Essa foi a pergunta que eu fiz ontem.
E o que você pode... E não é pra ficar com medo. Não é pra ficar... Ai, eu vou sair da live porque ela fez essa pergunta, eu vou me sentir... Não é pra você sentir mal. Não é pra você invalidar você, nem se fazer de errado, porque... Ah, eu ainda não tô escolhendo, eu não tenho dinheiro pra participar da classe da Patrícia. Vocês estão careca de saber que não é sobre o dinheiro. Não é. Ainda é um lugar de escolher. É assim, que lugar é esse onde eu ainda não estou escolhendo? Que lugar é esse onde eu ainda não estou me priorizando? Que lugar é esse? Isso é foda. Então, em todos os lugares onde eu não estou me priorizando, tudo que isso representa o Destrudes Crio. Que lugar é esse onde eu ainda continuo me escondendo na falta de dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. Isso é foda. Foda. Porque o quanto que você se faz de errado. Então, em todos os lugares onde você tem se feito de errado, ao invés de simplesmente escolher, você pode simplesmente escolher, ao invés de dizer, eu vou me trabalhar, eu vou me trabalhar, eu escolho me trabalhar. Eu escolho avançar, eu escolho evoluir. Eu não vim nesse mundo, nesse planeta a passeio, nem para viver uma vida mais ou menos. Você não veio a esse planeta para viver uma vida mais ou menos, ok? E mais, o quanto que a vida tá do jeito que tá, porque você ainda não se posicionou. Você ainda não escolheu ser verdadeiramente quem você é. E quem você é, cara pálida? Você é um ser divino, criatura divina. Você é um ser fantástico, poderoso. Só que você ainda não sabe. Por que você não sabe? Porque você está envolto com as mentiras que você contou sobre você. Você não sabe porque a identidade que você criou pra você é uma entidade que tá insegura. Eu vou usar até mais. Patética, medíocre, sabe? Que se conformou em ter menos e fazer menos. Por quê? Porque, cara, a vida inteira você recebeu de tudo quanto é lado, informações, projeções, pra fazer o que com você? Invalidar você, fazer você de errado, fazer você menor, pequeno, desde sempre. E aí eu vou dizer pra você, não é só essa realidade que fez isso com você. Desde o início dos tempos, é algo que isso é feito com nós, com os homens, ok? Desde o início, toda a informação, conhecimento, tudo, desde sempre, ciência, religião, toda informação ela é enviada pra gente de modo a colocar você num lugar menor, limitado, dependente. Não é pra você se reconhecer como a potência que você verdadeiramente é. Não é pra você se reconhecer como o criador da sua realidade. Não. É pra você achar que você é fraco, indefeso, que a cura tá lá fora, que a cura vem do outro, que quem vai te curar vai ser religião, quem vai te curar vai ser ciência. Tudo menos você. Tudo menos você. Percebe? E a grande questão é, o quanto mais você pode descobrir quem é você. Você sabe quem é você? Para além das mentiras que você se conta, quem é você? E se você pudesse abrir mão de todas as mentiras que você conta sobre você? E se você pudesse abrir mão de todas as mentiras que você conta sobre o seu corpo? Que realidade você poderia criar para você? Não é legal isso? É ou não é? Considerando então que a gente tá falando de corpo, uma pergunta boa pro corpo é, lindo corpo do meu coração, o que a gente pode, o que você quer comer, vestir, pra onde você quer me levar pra gente criar mágica hoje? E é sobre isso, sobre criar mágica. Como seria você sair desse lugar que eu não posso, eu não tenho permissão? E percebe que vários de vocês estão presos e, mas e se não conseguir? E se der errado? E se eu não tiver? E se eu não tiver? E se eu... E se? Eu tenho um poema que eu acho que eu falei assim... agora eu não me lembro. Atriz, eu não lembro do poema. Era assim, colecionou tantos ICs ao longo da vida... que ao invés de vida, na verdade assim, ó, falou tanto e se ou duvidou tanto que ao invés de vida agora tem uma série, coleções de e se.
Eu acho que era alguma coisa assim. Percebe? Porque o e se, esse e se, toda vez que você fala e se, mas e se der errado? E se eu não conseguir? Toda essa dúvida, o que ela faz? Ela reduz a sua potência. Ela coloca você num espaço de invalidação total, de fraco, de frágil. E tira você a possibilidade de escolher. Percebe? E se? Cadê a sua escolha? Cadê a sua escolha? Não tem escolha. Se você vai, e se? E se? Não tem e se em nada. A única coisa que tem é a sua escolha. Fala assim, eu escolho, pronto, acabou. Escreve aí, eu escolho, pronto e acabou. Eu escolho, pronto e acabou. Tudo bem que a gente vai para um outro viés aqui, que eu amo, que é sobre criar a nossa realidade. Para criar a nossa realidade, não pode haver dúvida de espaço algum. Não! Se a realidade reflete quem eu sou, então eu sou. Então, sabe, é muito interessante porque é uma coisa que eu falei pra vocês. O quanto que a gente não consegue criar a realidade que a gente deseja porque a gente tá projetando algo de um espaço de falta. E não é sobre a falta. É sobre eu já sou isso. Percebe? Eu tenho isso. Eu não tenho dúvida. Sim, eu escolho e pronto. Eu escolho e pronto. Vamos lá. O quanto que você se dá permissão para dizer eu escolho e pronto? A Simone foi a primeira. Eu escolho e pronto, acabou. Mas, Simone, o quanto que você tá nesse movimento? O quanto que você tá nesse movimento? Você acabou de esfodamento e falou, mas Patrícia, eu quero mais. Eu falei, tá bom, Simone, tem a mentoria. E a Simone falou, tá bom, eu escolho a mentoria. Parabéns. Mas eu falar, eu escolho pronto, eu escolho. Quantas de vocês tiveram medo de falar, eu escolho pronto? Quantas de vocês estão com medo de dizer, eu escolho pronto aqui na live agora? Eu escolho pronto. Pode ser honesta, tá tudo bem. Eu escolho pronto. Então, lindo ser, é sobre você não duvidar. Não duvide. Não duvide. Eu escolho pronto. Não é assim que a gente aprende? Peça e receberás? Então é pedir e pronto. Mas é assim, gente. Não é falar de um lugar onde eu não me dou autorização pra falar. Vários de vocês não falaram. E o quanto que vocês não falaram, que vocês não sentiram isso, não perceberam isso. Ok? Mas é pra você falar e falar assim, peraí. O quanto que eu não tô dizendo ainda, eu escolho e pronto. O quanto que eu falo, escolho e pronto, eu não tô acreditando. O quanto que eu tô duvidando, o quanto que eu tenho medo, o quanto que eu me sinto insegura. E assim, ó, peraí, eu vou ter isso e pronto, acabou. E vou assim mesmo. E vou. Eu vou te fazer uma pergunta, então. O que impede pra você dizer, eu escolho, pronto, acabou. E vou. Fala pra mim. Bora, Eliane! Bora fazer o desfodamento na sexta-feira. É interessante. Eu vou fazer uma pergunta. Lembra que eu falei pra vocês? Entrou uma moça aqui na live há pouco tempo. Ela não ficou. E ela foi uma coisa incrível. Quando ela escolheu lá atrás mudar a vida dela, a família tinha falido. O marido tinha falido. E ela não aguentava mais aquela situação. E ela deu um basta mesmo, tipo, ó, eu vou dar um basta. E ela escolheu assim, sabe, eu vou ter isso. E ela começou a fazer todo o movimento pra ter isso. E foi muito interessante, porque ela, eu não sei quem falou pra ela de mim,
tá? Ela falou, eu vou participar da classe dessa mulher, vai mudar minha vida. E foi muito interessante, porque ela foi fazer o curso comigo. E lá no curso, parece que ela descobriu que na época, para ela poder ser professora também, ela precisava fazer mais outras dois cursos com outras pessoas. O universo... quando ela escolheu fazer o curso comigo, do nada apareceu 11 mil reais na conta dela. Do nada. E o que ela descobriu? A empresa que ela havia trabalhado lá atrás, quando ela tinha, sei lá, uns 19, 20 anos, a empresa, os funcionários entraram com, parece que um processo contra a empresa, eles ganharam. E aí foi depositado na conta dela 11 mil reais. Com aquele dinheiro ela conseguiu pagar a minha classe, o meu curso e mais os outros 2 cursos. Olha que loucura. Pergunta pra mim, quanto dinheiro que ela fez naquele primeiro mês? A primeira turma dela. Ela só disse, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar. Então, lindos seres do meu coração, naquele mês ela criou pra ela 30 mil reais. 30 mil reais. E você fala, caramba! Aí você fala, mas Patrícia, ela criou 30 mil reais. Teve pessoas que vieram fazer o curso e me deram cheques pré-datados. Patrícia, vou ser bem honesta, te dei cheques pré-datados e sem fundo. Na semana seguinte, a pessoa tinha criado dinheiro. Então, percebe que quando você faz um movimento assertivo na direção de construir a sua vida, tudo conspira. Por que você já mudou a sua frequência? Você não tá mais na dúvida, sabe? Você não tá mais na dúvida, você é. Eu vou fazer, eu sou, eu crio. Percebe que coisa maravilhosa? Olha que coisa fantástica. Aí você pode falar, mas criou 5 mil, muito pouco. Criou 30 mil, muito pouco. Eu já tive alunos que criou no dia seguinte 4 milhões de reais. E aí? 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Já tive alunos que criou 4 milhões de reais. Um mês depois criou 2 milhões ou 3 milhões, eu não me lembro qual é o valor. Por quê? Tinha umas letras, que eu não me lembro, aquelas letras de governo, sei lá o quê, que estavam há mais de 20 anos para serem recebidas. 20 e poucos anos. E o dinheiro não saía. Não saía. Mas, obviamente, gente, tudo que está presente na vida da gente é a gente. As travas são todas energéticas em função de tudo aquilo que a gente carrega. De todas as programações que você carrega. Percebe? A partir do momento que essas foram liberadas, e pronto. A outra, essa de 2 milhões e pouco, um mês depois ela falou, Patrícia, você acredita? Aquelas notas foram pagas. E no fundamento, na época, ela falou, eu quero trabalhar isso. Eu quero trabalhar isso. Esse dinheiro já está há 20 anos para ser recebido. Eu falei, ok. Um mês depois saiu. Essa moça também dos 4 milhões, ela falou, olha, eu tenho 19 contratos que não foram assinados. Esses contratos estão todos pendentes. Tem mais de 6 meses que poderiam ser assinados e eles não foram assinados. Eu já estou aguardando há mais de 6 meses a assinatura desses contratos. No dia seguinte, ela fala para mim, Patrícia, você não vai acreditar. Todos os contratos foram assinados. E ela criou 4 milhões de reais. Ela ficou com vergonha de falar que ela criou 4 milhões de reais. Que vergonha. Ela ficou meio com medo. Ela, melhor não falar que eu criei tanto dinheiro assim não, porque vai, sei lá o que pode acontecer. Mas assim, daqui a pouco ela criou um vídeo pra mim depois e falou, olha onde que eu tô. E ela foi morar numa casa com piscina, de costa pro lago. Outro dia ela entrou na minha live e disse, Patrícia, eu sou profundamente grata, você mudou minha vida. Ela casou com um bilionário. Gratidão, universo. Assim, percebe que o quanto que algumas vezes era algo que estava ali. E o que a gente trabalhou? Trabalhou várias questões com o pai, com a mãe, rejeição, abuso. Então, assim,
O quanto que a rejeição está impedindo você de avançar. O quanto que os abusos que você sofreu na infância estão impedindo você de avançar. O quanto que o sentimento de abandono está impedindo você de avançar. O quanto que o medo de ser rejeitado, o quanto que a rejeição está impedindo você de avançar. O quanto. O quanto. Não, e tem mais. Tem um outro que hoje em dia é trilhardário também. E ele tinha várias questões. Ele era o mais errado de todos os errados. Trabalhava num lugar que ele não gostava. Não gostava. Não gostava. Primeiro ele começou a mudar a vida dele assistindo as minhas lives. Aí ele decretou que ele ia fazer um curso comigo. E lá atrás, o curso comigo era o quê? Sei lá, 6, 7. Hoje que é 9.200. Era 9.200, né? E aí ele decretou. E ele falou, eu vou. E outro dia, até um tempo atrás, ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo, eu agora posso pagar pra você. Eu tô aqui num resort, eu escolho pagar pra você. Sabe, férias no resort, porque agora eu posso. Falei, parabéns. Então é muito legal, sabe, tipo, o que tá aí? Qual a mentira, o cara palha que você está se contando? E foda isso, porque é uma mentira. Todas as programações que estão aí são mentiras que a gente se conta. E eu lhe pergunto, qual é a mentira que você sabe qual é a mentira que você se conta? Ah, mas Patrícia, algumas vezes de cara, sim, de cara. Algumas pessoas foram de cara. Mas tem pessoas que estão 1, 2, 3 e tá tudo bem. Tudo. Eu brinco que assim, ó, o quanto que eu sou uma casca grossa, porque eu fiz mais de 150 fundamentos. Vou agora pro meu 3º desfodamento. E é assim, ó, bora. O que se requer aqui para você subir de nível? A pergunta que eu faço para você é o que se requer para você subir de nível? Qual a mentira que você se conta? E se você não tiver medo mais dessa mentira? E se você não tiver mais medo de parar de se contar essa mentira? Quem que você pode ser? Para além das suas mentiras. Fala para mim, escreve aí. Quem você pode ser para além das suas mentiras? Quem? Não vai escrever? Quem? Quem? Quem você pode ser? Você sabe que abriu um espaço? Abriu um espaço. Abriu um espaço. É disso que a gente está falando, desse espaço, de você ser, da vida ser mais leve, de você ser feliz, de você não ter medo, de você se permitir. Cadê vocês, gente? Primeiro eu quero perguntar, vocês estão aí ainda? Porque eu fiz uma pergunta, ninguém falou nada. Patrícia, eu tô pensando quem que eu posso ser. Quem você pode ser? Não acredito que você não ainda esculpiu pra você uma estrutura. Ok. Qual é a minha versão, para além das mentiras que eu me conto? Percebem? Yes, abriu espaço. E eu lhe pergunto, quanto espaço mais... Se numa live com uma pergunta abriu espaço, imagine participar de uma classe de 3 dias, onde você será facilitado para remover as mentiras, as travas, os medos. Então assim, só faça a pergunta. Universo, o que se requer para eu ser um milagre aqui? O que se requer para eu ser um milagre? Sol, vem de novo do outro desfodamento, Sol. Patrícia, eu vou fazer mais desfodamento. Gente, o preço para quem faz o desfodamento pela 2ª vez é 50% de desconto, tá? Vem, Sol. Patrícia, eu vou fazer de novo. Patrícia, quantas vezes? Eu já falei pra vocês, tem gente que já fez 8 cursos comigo. 8 fundamentos. A Marileia ontem disse, né, na live, que ela fez 10.
Ela fez 9 fundamentos e 1 desfundamento. Então, lindos seres do meu coração, a pergunta sempre vai ser essa. Eu parei na pergunta de qual a diferença deste ano em não fazer escolher nada nos ajuda a estar no mesmo lugar ano que vem. Sim, Eliana! Eliana, eu vou mandar uma mensagem pra você. O quanto que chegou a hora. E Eliana, é assim, ó. E mais, gente, antigamente o fundamento precisava de pré-requisito. O desfundamento não precisa de pré-requisito, ok? Não, você pode já vir e fazer a classe comigo. Ok? Sol. É assim, Sol, considerando todas as suas habilidades. É assim, abaixa todas as barreiras, Sol. Abaixa todas as barreiras. Eu vou fazer com a Sol, mas isso é pra todo mundo, tá? Criar dinheiro. Simples assim. Quem escolhe criar dinheiro hoje? No caso, eu vou criar dinheiro aqui com a Sol pra ela fazer ou o desfundamento ou a mentoria comigo, né, Sol? Não sei o que você escolhe. Patrícia, eu já fiz um desfundamento, eu estou pronta. Eu estou pronta pra ir pra mentoria. Então, bora, todo mundo? Bora. Quem tá pronto aí pra criar dinheiro hoje? Quem tá pronto? Primeiro que assim, quem está pronto pra criar dinheiro hoje? Bora, mas fala eu, né? Se você não falar porra nenhuma, não tem nada aí. Então, primeira coisa é sair de cima do muro e colocar a cara no mundo, tá? Ou uma outra coisa, regra número 1. Pra você criar dinheiro é fundamental que você se posicione. Fundamental que você coloque a cara no mundo. Vou botar. Sim, é botar a cara pra bater mesmo. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Maravilha. Kelly, Adriana, Vânia, Neide. Tem uma moça, a Margot. A Paty aí. Vamos chamar a Margot? Margot, vem na live. A Margot, toda vez que ela entrava na live, ela falava assim, eu vou comprar um selinho da Patrícia. Porque toda vez que ela comprava selinhos pra mim, ou de mim, ela criava muito dinheiro. Então ela criou na cabeça dela que toda vez que ela entrava aqui, ela comprava, ela criava. E era coisa de doido. Ela mandava assim, Patrícia, olha só, morrendo de rir. Criei 5. Uma vez eu acho que ela criou 10 ou 15. Bora lá. Mas esse dinheiro aqui, ó, esse dinheiro aqui é pra você criar, pra você investir em você, tá? Esse dinheiro aqui tem uma intenção. É uma intenção pra você continuar avançando, pra você liberar sua potência. Não é pra... Sim, Simone. Não é pra você. Ah, eu vou comprar roupa. Não, não, não. A gente tá falando de um dinheiro pra você investir em você. Por que tem diferença? Toda vez que a gente fala que a gente vai investir na gente, a gente tem medo, tá? Tá tudo bem você ficar com medo. Eu lembro que uma vez, uma anfitriã. O que é anfitriã? São pessoas que organizavam os meus cursos pelas várias cidades do Brasil. Ah, e outra coisa, tá? Eu escolho voltar a ter anfitriãs. Então, se você tem interesse, se você tem habilidades, competências, é divertido, bora conversar comigo, tá bom? E aí, eu ia dar um curso no espaço dessa moça, numa cidade do interior. E ela ligou pra mim desesperada. Patrícia, eu tô com medo. Eu falei, tá com medo de quê? Patrícia, eu tô sentindo uma coisa aqui assim que... O que eu vou fazer com a minha potência? E ela ficou muito doida. O coração dela disparou. O coração dela disparou ante a possibilidade dela remover a trava que tava ali. E aí eu falei pra ela, se você não tiver que fazer nada, porque grande medo de todo mundo é, se eu destravo a minha potência, o que eu vou fazer com ela? E se eu não souber o que fazer? Como é que eu vou ter que me posicionar? Quanta rejeição eu vou criar? O quanto que ninguém vai mais me amar?
O quanto que serei odiada pela minha família, pelos meus amigos, por todos os pobres que não criaram dinheiro. E o quanto que você tem que pertencer a um grupo, não é assim? E você já escolheu a pertencer aos grupos. Fala sério. Onde todo mundo reclama que não tem dinheiro, que não tá crescendo, que não sei o quê, blá, 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 blá. Então é assim, ó. É assim, ó. Primeiro eu escolho investir em mim. Eu escolho investir em mim. Nossa Senhora. Abaixem as barreiras, todo mundo. Abaixa as barreiras, abaixa as barreiras. Percebe que você ainda tem resistência? Fala pra mim, gente. O quanto que participar de uma classe, um curso, pagar R$3.500 num curso é gastar dinheiro. Então, assim, em todos os lugares onde investir em você ainda é gastar dinheiro, tudo que isso representa, destrói, descreve. Em todos os lugares onde você não é o ativo mais importante para você. Em todos os lugares onde você não considera que você, quem cria dinheiro para você, que você é a fonte criadora, seu corpo e você é que vão criar dinheiro para você. Tudo que isso representa, destrói, descreve. Quanto espaço e permissão você pode se dar para investir em você? Nossa Senhora. Mas, Patrícia, eu tenho aluguel para pagar, Patrícia. Eu tenho contas para pagar. Então, que lugar é esse onde as contas estão prioridade na sua vida? Quando você deveria ser prioridade. Mas, Patrícia, como é que eu lido com isso? Ok, as contas já estão pagas no universo. Eu vou criar o dinheiro. O dinheiro já foi criado. O dinheiro já foi criado. O universo, o dinheiro já foi criado. Gratidão, universo. Lembra aquilo que fala que aquele que tem, mais será dado? Aquele que não tem, ainda por cima será retirado dele? Como é que é isso? Aquele que tem, mais será dado. Porque aquele que acredita que tem, mais será dado. Gente, outro dia que essa ficha caiu pra mim. Falei, então é isso? Eu nunca consegui entender. Nunca consegui entender isso na Bíblia. Nunca consegui entender isso. Aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, mais será retirado. Falei, uau. Então é assim, ó. Pra você que não tem, infelizmente, mais será retirado de você. Todo lugar que você fala assim, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, blá, blá, blá. Pra você que vibra na escassez, mais será retirado. Mas para aquele que já decretou, não, peraí, o universo já pagou as minhas contas, eu tô aqui amparado, eu tenho as costas largas, eu vou meter a cara no mundo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou avançar sem medo. Pronto, tudo flui. Percebe? Não, eu tô com medo ainda, Patrícia. Inspira profundamente, inspire profundamente. Se você entrou agora, eu estou fazendo um trabalho aqui para você criar dinheiro, para participar da minha classe na sexta-feira. Mas não é só para participar. Eu estou criando dinheiro para você criar vergonha na cara e abrir mão das travas que você tem carregado. Ô, Patrícia, eu tenho um apego a essas travas. Lembra que a gente falou no domingo sobre síndrome de Estocolmo? O quanto que a gente desenvolveu afeto por aquilo que nos trava? O quanto que a gente desenvolveu afeto pela situação que a gente vive, na situação. Então, respira fundo. Mais ainda. E se você não tiver medo de avançar? E se você não tiver medo de quem você é? E da contribuição que você é no mundo? E da contribuição maior que você pode ser no mundo? Só brinca com essa possibilidade. Da contribuição que você é no mundo. E das coisas fantásticas que você pode fazer no mundo. Mas, Patrícia, eu não quero fazer nada. Ok. Quanta contribuição você pode ser desse lugar? Percebe? O que travou? A live travou
Ou a energia travou, Anaia? O quanto? E mais, gente, aproveitar que esse ano é ano 1, é um novo ciclo. Que lugar é esse onde eu não estou escolhendo me reinventar? Que lugar é esse onde eu me conformei com a vida? Então a brincadeira que eu ia fazer com vocês é... Primeiro, percebe que... Olha só, vamos lá. É assim, ó. Se eu tenho medo de usar o dinheiro para alguma coisa, eu vou criar dinheiro? Não, eu não vou criar dinheiro. Não vou. Se o lugar onde que eu vivo, eu já criei uma zona de conforto, eu já me conformei, eu sei lidar com isso, eu sei administrar essa crise, eu não vou mudar isso. Por mais louco que seja, eu vou continuar com isso. O Anaia, é assim, o quanto que isso tá pesado pra você? E é uma coisa muito doida que é assim, ó. Quando algo fica pesado pra gente, quando as nossas questões estão aqui, já perceberam que trava a internet? Por quê? Porque afeta o nosso campo eletromagnético. E o nosso campo eletromagnético afeta os equipamentos ao nosso lado. Simples assim, ok? Então, se tem algum equipamento sendo afetado aí, você fala, caramba, o negócio tá funcionando aqui. Eu tenho questões a ser trabalhadas. A serem trabalhadas. Ok? Então, bora lá. Bora que eu brinquei com vocês. Brinquei não. Falei, quem tá disposto a criar dinheiro aqui? Nossa, se eu disser pra vocês que a energia não expandiu. Não expandiu. Não expandiu. Ficou pesada. Vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. De 0 a 10, o quanto que esse povo quer criar dinheiro? Fala sério, gente. Quem quer criar? Não quer, não quer. Ó, eu vi aqui, de 0 a 10, quanto esse povo quer criar dinheiro? Gente, o negócio é mais punk que a gente imaginou. Eu perguntei assim, é porque o povo não quer criar dinheiro pra fazer um curso? Não. Comigo? Não. Bora lá? Então, em todos os lugares onde você só pode criar dinheiro pra ter, tudo que isso representa, destrói, descria. Em todos os lugares onde você tem medo de investir em você, em todos os lugares onde existe ainda a limitação, tudo que isso representa, destrói, descria. E se você não tiver medo de gastar, que não é gastar, é investir. E se você não tem medo de trabalhar, mas Patrícia, continuar tudo igual. Que lugar é esse onde você tá achando que trabalhar com você, liberar suas crenças, vai continuar tudo igual? Então, em todos os lugares onde você decretou que o cenário para você sempre será o mesmo, tudo que isso representa, destrói, descria. É assim, gente lindo do meu coração. A realidade simplesmente é aquilo que você projeta nela. Fala pra mim, pode escrever aí. Patrícia, eu acho que tudo vai continuar igual. Fala, pode escrever. Vamos lá. É bom a gente tirar debaixo do tapete aquilo que tá aqui. É bom você ter consciência disso. Sabe, a Patrícia, eu não quero falar porque eu tenho medo de ser isso. Gente, eu já tô falando demais aqui. A minha live já deu. Caramba! Tá na hora de desligar.
Muito na hora de desligar. Então é assim, ó. Primeiro vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão prontos, preparados, dispostos a mudar a vida de vocês? Aí outra coisa. Os primeiros inscritos no Desfodamento ganham uma análise fantástica dos desafios de vocês. Quais os verdadeiros desafios por trás das travas de vocês. Ok? Então assim, em todos os lugares, todo o apego que eu tenho, as mentiras que eu me conto, que estão me impedindo de criar dinheiro, eu destruo, descrio. Quanto apego você tem? Quanto apego? Maravilha, Neide. Então, gente, abaixa as barreiras, abaixa as barreiras, abaixa as barreiras. E se o futuro for muito mais grandioso do que eu imagino? E se o futuro for muito mais grandioso? O que você quer para eu decretar que já é aqui? Já é. Já é. Já é. Maravilha. Então, bora. Abaixa as barreiras, abaixa as barreiras. E se tornar o dinheiro for muito mais simples e fácil? E se tornar o dinheiro for muito mais simples e fácil? Se você puder incluir o dinheiro na identidade, sabe? Num eu sou. Eu sou. Eu sou. Pois é, Fê. Se você tem o sentimento, e se você diz isso pra você, a programação tá aí. E o quanto que essa sua identidade tá criada em cima disso. O quanto que tem uma crença aí primal de que não importa o que eu faça, nada muda. Eu tento, nunca consigo chegar. Mas eu posso fazer uma pergunta, é verdade? Verdade que você tá na sua potência máxima? Verdade que você coloca a sua cara no mundo de forma destemida? Verdade? O quanto ainda que tem a menina ainda com as questões... Com as questões aí familiares. Qual é a questão? Fê! Bora, Fê! Se você não tiver que ter medo. Bora pro desfodamento. Então é assim, gente. O quanto que a gente tem medo mesmo de avançar. O quanto que tem questões nossas aqui, ó. Muitas vezes são dos nossos ancestrais. E tá no campo.
E a menos que eu saia desse lugar onde eu me identifico com as questões dos meus ancestrais, eu não vou mudar a minha vida. Maravilha, Fê! Bora lá. Olha só. Quem fizer inscrição hoje pro desfodamento já vai começar a receber um tratamento hoje, que eu já vou enviar pro campo de vocês hoje. Hoje. Já vou enviar já um poderoso. Ok? Então quem fizer inscrição hoje já vai criar. Já vou enviar pro campo de vocês um tratamento poderoso para abrir mais espaço, sabe? Mais poder e criação. Olha que maravilha. Patrícia, só de fazer inscrição os clientes já apareceram. Maravilha. Patrícia, só de fazer inscrição já apareceu um namorado, sei lá o quê, um emprego. Ok? Então, ó, faça inscrição. Fazendo inscrição hoje, você vai já começar a receber no campo frequências fantásticas para abrir mais espaço ainda, para potencializar a sua participação no desfodamento. É assim, Patrícia, eu vou botar para desfodar, eu vou botar para desfoder. A brincadeira é essa. Maravilha. Sol. Então, eu ia fazer com a Sol, né? Então, Sol. Baixa as barreiras. Eu vou fazer aqui, de 0 a 10, o quanto que a Sol escolhe criar 1 milhão hoje. Verdade que você está escolhendo 100% criar 1 milhão hoje? Eu estou escolhendo criar 100% 1 milhão hoje. É assim, Sol. Se o universo lhe desse 1 milhão hoje, como ele sempre lhe deu quando você pediu lá atrás? Eu vou dar um trabalho pra vocês. Você vai olhar, acabando a live, você vai pra frente do espelho, tá? E você vai se perguntar: verdade que eu me dou permissão de criar 1 milhão hoje? Todo mundo aqui. Verdade que eu me dou permissão de criar dinheiro? Verdade que eu estou me dando essa permissão? Verdade? Mas, Patrícia, o que eu faço quando eu descobrir que eu não estou me dando? O quanto que você pode acolher esse lado seu ainda? São as nossas sombras. E não é bater na sombra, dar uma cacetada nela e colocar ela de volta embaixo do tapete de novo, não. É assim, ó, o quanto, e mais, quando você estiver olhando no espelho perguntando se eu me permito criar 1 milhão, a pergunta que você vai fazer também é: o que se requer para eu me permitir criar isso? Escreva aí, o que se requer para eu me permitir criar isso? Ok? E qual é a diferença aqui? A diferença é que na classe comigo, no curso comigo, quando eu faço essa pergunta, eu percebo no seu campo, eu faço perguntas para você. E mais, eu conduzo você para momentos, a lugares, situações onde a crença que impede você de avançar tá ali ainda. Por isso que o trabalho, gente, é contínuo e constante. Tem sempre um bando de coisa aqui no campo pra gente trabalhar. Lindos seres do meu coração. Então, bora lá? Então, o que eu falei pra vocês? Quando eu falei assim, pergunta se vocês pra criar dinheiro, eu falei, não querem criar dinheiro. Não estão escolhendo. E eu poderia falar assim, ó. Ok, então, o quanto que eu posso receber? Eu vou te fazer uma pergunta.
Verdade, Sol, que se você receber o dinheiro hoje, você vai realmente se permitir receber? Ou você vai criar alguma coisa maluca pra alguém levar o dinheiro embora? Como todas as outras vezes do passado. Sim. Então só abra um espaço. Só abra um espaço. Sim, todo medo que tá aí agora de ser, fazer, libera. Libera. E mais, eu escolho criar dinheiro com total facilidade. Eu já sou esse dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Eu sou isso. Eu me permito vibrar na frequência mais elevada. Eu me permito investir em mim. Eu me permito descobrir o que tá aqui. Quais são as dores, quais são as questões. Eu vou trabalhar com isso, eu vou acessar isso. Eu vou só fazer escolha. Mais fácil ainda. Escolho. E pronto, libero. Ok? Então, Patrícia, você falou que ia ajudar a gente a criar dinheiro. Então, bora lá. Simples assim. Primeiro assim, ó. Eu já tenho, tá? Eu já tenho. Eu já pedi, já criei, já tá no campo. Eu já tenho aquele ar blasé, assim, sabe? De quem já tem. Sabe? O que é blasé, Patrícia? Aquela cara de tédio enfado de quem já tem. Ok? Uma coisa que eu falei outro dia na live. Eu falei assim pra vocês. Desde quando que trilhardário fala assim, eu sou trilhardário, eu ganhei mais dinheiro. Não. Trilhardário, eu tô lá com o dinheiro dele, não tá nem aí. Tipo, ok, fiz mais 1 milhão. Tá bom. Perdi 2 aqui. Igual quando o Bassi perdeu não sei quantos milhões na fortuna dele. Acho que ele perdeu 3 bilhões, não foi? Acho que foi 3 bilhões que ele perdeu. Alguma coisa assim. E ele não tava nem aí. Criou depois mais. Então, em todos os lugares onde você não tá brincando com dinheiro, que se você descriou, você pode criar mais. Ok? Como seria se eu basse nesse momento? Tá bom. Ok. Tô de boas em perder 3 bilhões. Eu vou criar muito mais pra mim. E é desse lugar. Eu vou criar muito mais pra mim. Na verdade, eu vou criar, não. Eu já tá aqui no campo. Eu não preciso ter medo. Você não precisa ter medo. Você já é. Só incorpora isso. Você não precisa travar e... Eu vou prender. Não, não prenda. Não prenda. Ok? Não prenda. Não prenda. Porque prender significa o quê? Quando a gente não gasta por nada, a gente tem medo de não vir mais. A gente está dizendo pro universo, eu não vou gastar não, porque não virá mais. Eu não tô dizendo para vocês serem perdulários, não. Mas é de um lugar onde você não terá medo de investir em você. Porque você sabe que você é o seu principal ativo. E você vai criar muito mais. Se assim você decretar, já tenho. Então bora, gente linda. Bora, 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 bora. Que é maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, ó, um beijo no coração de vocês. Patrícia, você falou que ia fazer o trabalho. Eu já fiz. Enquanto eu tô falando com vocês, eu já fiz. Você só fala assim, vou criar muito dinheiro hoje. Gratidão, universo, por todo o dinheiro que eu vou criar. Que maravilha, Daniel. O Daniel falou, eu tive esse problema durante muito tempo, medo de gastar. A modulação do dinheiro me ajudou com isso. Maravilha, Daniel. Fico muito feliz. Então, bora. O que a gente vai criar hoje? Maravilha, mais dinheiro. Quanto dinheiro mais eu posso criar hoje? Então faça a pergunta. Quanto dinheiro mais eu vou criar aqui? Quanto dinheiro mais eu vou criar aqui? Quanto dinheiro mais eu vou criar? Quanto dinheiro mais eu vou criar?
E bora. Mas, Patrícia, eu vou fazer a pergunta? Não, você não vai fazer pergunta. Você vai fazer a pergunta e vai entrar em contato com seus clientes. Ok? Vai entrar em contato com os clientes. Maravilha. E aí você assiste a live de segunda-feira quando eu falei sobre clientes. É assim, que contribuição que você é para os seus clientes que você não se deu conta. Ok? Bora! Maravilha! E aí eu pergunto, quem escolhe aí participar do desfodamento? Patrícia, não. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você soubesse verdadeiramente, se apropriasse de que o desfodamento vai liberar muita tralha da sua vida, você escolheria? Você escolheria? Você escolheria? Yes. Essa é a pergunta. Ok? Então, olha, um beijo. Maravilha, Sol. Sol, eu escolho que você seja um caso meu de sucesso. Que contribuição que eu posso ser, Sol, para você se tornar trilhardária? Eu já falei isso também com o Daniel. Que contribuição eu posso ser para você se tornar trilhardária? Então, lindo seres, se você tiver interesse em avançar, em discutir, em perceber como é que o desfodamento pode ser contribuição para você, pode falar Patrícia, me chama. E pode só dizer assim, em vez de falar o nome todo, só fala assim, foda. Foda. Bora desfoder. Ok? Que eu entro em contato com você. Pra conversar com você. E ver o que tem aí. Então, bora lá. Bora. Bora bater um papinho pra ver o que tá ainda pegando? Então, eu aguardo vocês. E mais, para alguns aqui, eu já vou entrar em contato e mandar um oi pra vocês. Tá bom? Foi um prazer falar com todo mundo. Gratidão, universo. Amanhã a live é sobre dinheiro. E olha que legal, amanhã é dia de Ogum. Oh, meu pai. Bora lá. A energia de amanhã vai ser foda. Bora, bora, bora. E, gente, aproveita que o desfodamento é 9h30, Anaia. O desfodamento é assim, ó. Se você entra, você pode trazer de presente pra alguém, dar de presente a participação, convidar uma outra pessoa, tá? Então, você paga e você pode dar um convite para uma outra pessoa participar com você. Olha que maravilha. Olha que fantástico. Ok? Então, ó, aguardo vocês. Aguardo vocês amanhã. E aguardo vocês no desfodamento de sexta-feira. Bora, Wesley. Então, olha, um beijo enorme no coração de vocês. Beijo, 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 beijo.